Tudo bem, pessoal? Então vamos aqui, finalizar nosso trabalho aqui dessa semana com um resumo, né? E passando mais informações sobre melhoria de processos. Então vamos seguir aí. Então, o que a gente precisa para isso, né? Fazer análise das métricas de desempenho. São as medidas do desempenho que a gente está fazendo aí, né? Então vamos lá. Caso já estabelecido, é preciso verificar se os indicadores de desempenho da empresa, os KPIs, estão sendo atingidos. Toda vez que a gente fizer uma meta, que a gente fizer um foco, a gente saber se está sendo atingido ou não. Se não estiver sendo atingido, vamos ter que voltar lá nos nossos planos, né, e verificar qual o problema que está acontecendo para não atingir. Se tá, beleza, vamos aprimorar ainda mais aí. Então esses indicadores são performance chave, né? Key Performance Indicators aí, acho que é alguma coisa assim. Portanto, é preciso medir aqueles que desempenhos que são a chave para o sucesso do seu negócio, ou seja, quais são os pontos que vão desencadear um processo melhor, um processo mais aprimorado para a empresa, tá? Às vezes a gente não sabe, a gente foca em coisas que são desnecessárias, que não são relevantes e por isso que não flui. Em outras palavras, escolher bem o que você vai mensurar, o que você vai medir aí. Não perca tempo medindo dados irrelevantes, coisas que estão fora do foco. Tá joia? Então, primeiro ponto aí, vamos aplicar 5S, Kanban, Just in Time, Six Sigma. Todos esses processos não adianta se você estiver focando errado, estiver preocupado com o que não se deve se preocupar. Dessa forma, você vai saber se o processo atende às necessidades da organização e direcionando essa atuação para alinhar a estratégia com as melhorias de processo, que são aqueles itens que nós vimos lá, né? Sempre visando lucro, melhorias de qualidade, menor preço, evitar desperdício e foco no cliente. Como que são as análises das interações com os clientes, tá? Isso é importante. Se o objetivo da empresa, de organização, deve ser, né, a satisfação dos clientes, é necessário fazer um mapeamento, né, verificar realmente com muita atenção os momentos da verdade, pois são etapas críticas de qualquer processo. Então, o que é isso? Qualidade deve ser percebida pelo cliente, né? Se a gente apresentar uma comunicação padronizada. Lembra quando eu falei lá atrás, na parte 2 do nosso vídeo de hoje, se não estiver falando todo mundo, todos os funcionários falando a mesma língua, a coisa não flui, a coisa não funciona. Você faz um processo diferenciado, faz um processo parte para um, parte para outro, não funciona, não vai dar certo. É necessário que haja um ciclo perfeito do funcionário para atingir esses objetivos aí. Então, se você envia e-mails, então mensagens precisam ter a mesma formatação, mesmo estilo de escrita e sempre contém informações relevantes. Eu tenho 10 pessoas enviando e-mail, 10 pessoas recebendo ou fazendo ligação. Todo mundo deve seguir um roteiro, seguir um esqueminha adequado para isso, tá? Isso é melhoria da qualidade, que é aplicada à logística, RH, produção, todos os setores. As interações devem existir na quantidade adequada. Evitar o excesso de chamadas telefônicas e e-mail. Acionar o cliente somente quando for necessário. Tá? Deve-se fazer um pós-venda, deve-se ter uma visão legal para que o cliente se sinta bem atendido, mas não sobrecarregar também. E não existir duplicidade na comunicação. Por exemplo, se a gente pensar nossa, o que eu recebo de ligação de empresas de telefonia oferecendo o mesmo produto que eu já falei que eu não quero, ou algumas vezes que eu já tenho, é incrível. E isso me cansa e me faz direcionar a outras empresas que apresentem uma comunicação melhor. Se eles não têm o foco no cliente, como é que eu vou confiar no produto deles? Nós temos na empresa determinados gargalos, né?
Eles são entraves no processo que causam um acúmulo de atividades em determinados pontos da produção e geram atrasos. É preciso descobrir se eles existem e o que está gerando, tá? Normalmente, um gargalo é gerado pela restrição de um recurso, de um produto, de um serviço ou de uma manutenção. Então, antes da gente seguir aqui é o seguinte: gargalo é onde a gente vê que a produção é mais lenta. Às vezes a gente fala assim, o gargalo está na embalagem. Será tá mandando muito produto e eles não estão dando conta de embalar. Como que isso pode ser contornado? É que você faz a análise, né? Ou adicionando mais funcionários, ou você coloca mais máquinas para fazer aquilo. Se não tem como, aí você vai ter uma restrição de recurso. Fazer uma análise se a restrição não é do produto, né? A embalagem está esperando chegar produto lá na frente, está chegando, esperando chegar, sei lá shampoo, não está chegando para eles embalarem, ou seja, a produção antes dele está dando esse atraso, está se tornando esse gargalo. Então, sempre que você precisar fazer essa análise, verificar o que está sendo impedido de prosseguir em função do gargalo, se isso aí, qual que é o impacto que ele tem, né? Qual o motivo da existência desse gargalo e os fatores que contribuem. Isso é uma análise interna, tá? O gargalo está acontecendo devido a uma restrição de recursos. Por quê? Um handoff que a gente já vai ver está gerando um gargalo. E se existem aprovações em excesso, às vezes de documentação, às vezes produção, matéria-prima, falta de treinamento de mão de obra e excessos de outros problemas que podem acontecer aí. Tá? Vou falar aqui dos handoffs que a gente citou ali, né? Quando uma informação passa de um sistema para outro ou de uma equipe para outra, é muito comum que erros ou problemas ocorram. Nesse momento, podem existir alguns problemas na comunicação. Precisa verificar, a equipe que recebeu o processo não tem ciência sobre a troca de responsabilidade, se a equipe que deveria transferir a responsabilidade não seguiu, não aconteceu, não agiu de forma incorreta no processo. Então, vocês aplicando, por exemplo, aquelas estratégias do Kanban, onde post-its, onde bilhetinhos padronizados são colocados, reduz bastante esses problemas aí. Tá joia, pessoal? Então, uma comunicação não em excesso, não muito demorada, mas por escrito torna aquilo tudo mais regrado, mais saudável. As regras de negócio, o que elas são? São procedimentos formais, né, são formalizados e definidos já anteriormente, que ajudam os colaboradores a tomar decisões de forma rápida e assertiva, de forma correta. Por exemplo, em uma financeira que faz empréstimo, um dos principais processos é a análise de crédito. Nessa análise de crédito deve-se considerar diversas variáveis, como idade, histórico de empréstimos, valor e muitos outros. E é um grande desafio para a empresa garantir que a regra seja segura e executada adequadamente, não haver desvios, ou seja, aquele cara que quer fazer um favorzinho para o amigo. Então é legal que seja padronizado. Em geral, regras de negócio são mantidas em documentação textual, mas já existe no mercado plataformas de execução de regras de negócio que permite a criação e manutenção de uma forma mais amigável e visual, sem necessidade de programação de sistemas de TI. Tem bastante já padronizações disso daí, tá, gente? Você pode fazer de forma visual, com software, sem você precisar ficar desenvolvendo muita coisa, porque tempo aí é escasso. Então, quais são as regras que a gente precisa verificar? Cálculo de preços, graus de desconto ao cliente, aprovação de orçamentos, liberação de empréstimos, benefícios aos clientes, que podem ser descontos, por exemplo, e prioridades de produção, de vendas, logística, entrega. E, de forma a resumir, pessoal, melhoria do processo ou otimização consiste na análise do processo, como se encontra, para se encontrar ineficiência, ou seja, problemas ali, e atividades que podem ser realizadas de forma a melhorar, com objetivo como estabelecimento de metas, melhorar o fluxo de trabalho, controle maior sobre a produção, integração com outros processos, seja de fornecedores, de clientes, de internos, tá?
de forma a garantir uma entrega de alto valor percebido ao cliente final. O cliente final precisa perceber que está sendo legal aquilo que ele está recebendo, está sendo útil, está sendo um custo-benefício interessante. Certo, então, pessoal, é isso aí que eu tinha para falar hoje para vocês. Muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, manda lá no WhatsApp. Valeu, gente. Um forte abraço. Tchau, tchau.